Sejam muito bem-vindos aqui à Educare. Meu nome é Daniel Poeta, sou professor de redação e língua portuguesa. E se você está aqui assistindo esse vídeo, provavelmente você vai fazer um concurso que tem como banca a Consulpan, especificamente a prova discursiva, que é a redação. E nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouco sobre o edital, o que a banca pede e cobra aí dos candidatos. Desde já, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações, que semanalmente a gente vai estar subindo o vídeo aí para auxiliar vocês nos estudos e garantir, claro, a aprovação de vocês, que é isso que a gente deseja aqui. Beleza? E também, se você tem interesse em estudar com a gente, o link aqui dos nossos cursos estão aqui na descrição do vídeo, os links, né? Então você pode acessar a plataforma lá e ver um que é mais interessante para você e começar a estudar com a gente e garantir a sua aprovação aí em qualquer concurso na área da educação ou em outra área, beleza? Então vamos juntos sem perder tempo, vamos aqui para o material, eu vou abrir aqui o edital com vocês e a gente vai comentar passo a passo cada critério, cada ponto do edital, beleza? Bom, então aqui edital aberto, certo? Eu vou comentar alguns pontos com vocês, pessoal, alguns pontos aqui que eu não achar relevante eu vou pular, para o vídeo não ficar tão maçante, beleza? Bom, a prova discursiva deverá conter de 20 e o máximo de 30 linhas. Então, é 20 linhas aí, como mínimo, e 30 linhas como máximo, beleza? O ideal é que você escreva as 30 linhas. Eu sugiro que você escreva 30 linhas porque esse tipo de texto é um texto que requer uma organização ali. Você vai ter que utilizar conceitos de várias áreas do conhecimento, estratégias argumentativas para embasar ali a sua tese, defender seu ponto de vista. Então, acho que menos de 20 é meio arriscado. Eu iria no caminho das 30 e é o que a gente vai tentar aqui sugerir para vocês. Então, vamos para cá. A prova discursiva ocorrerá no mesmo dia e horário que a prova objetiva. Isso significa que você deve se organizar lá na hora de escrever o seu texto. Minha sugestão é que você deixe para fazer a redação no final, ali na última hora, deixe que você estiver mais concentrado, mais tranquilo, para você realmente começar a organizar o seu texto. Mas isso não impede que ao longo da prova você dê uma olhadinha ali no tema, né? Pegou a prova, dá uma olhada ali no tema, na frase tema. E ao longo da prova você pode aí, de repente no texto, ter algum subsídio, né, para tentar usar no seu texto. Acontece, eu uso muito essa técnica aí para fazer o brainstorm, né, que é basicamente você ir juntando ali informações soltas, né, guardando ali, e depois no final você tenta formular argumentos, né, utilizar as informações ali, tá bom? Eu vou pular esse ponto aqui, eu sugiro que vocês leiam depois, que aqui é mais especificamente em relação ao concurso, de certa forma. Eu quero focar na prova discursiva. A prova valerá 100 pontos, ou seja, é como se fosse o 10, e consistirá de redação de texto dissertativo argumentativo. Já eu te explico por que ele é argumentativo, quando a gente for para os critérios. Que vocês devem escrever lá no mínimo de 20 linhas e no máximo 30. E que aí a respeito de temas ligados a conhecimentos gerais da atualidade. Temos aulas aqui sobre atualidades com o professor Denis Dogueira, ó. Muito top aí, vale a pena conferir, beleza? Será eliminado do concurso público o candidato que não obtiver o mínimo de 50% do total de pontos distribuídos na prova discursiva. Então, você deve ter aí, pelo menos, o mínimo de 50% para ter sua prova validada, certo? Basicamente é isso, esse pontinho aqui. Vamos para cá. Seguinte, esse ponto 6 aqui, pessoal, será penalizado o candidato que não obedecer os limites de número de linhas definidas neste edital de acordo com os seguintes critérios. Será descontado aí 1 ponto por linha que exceda o máximo estipulado. Então, se você escrever 31 linhas, uma linha você vai perder 1 ponto por cada linha que você escrever a mais, certo? Beleza? Então, isso a gente vai comentar um pouquinho mais na frente aí, quando for falar sobre os casos de nota 0. Então, aqui a gente vai entrar especificamente nos critérios. Eu dividiria aqui esta avaliação, esses aspectos que serão avaliados, em 2 grandes grupos. Esses 2 primeiros grupos aqui, que é o argumentação e informatividade, que é o AI, e o grupo coerência e coesão, o CC, eu diria que é o macro
grupo. É o maior grupo aí que corresponde a 70% da prova. Então você vai ter lá, por exemplo, 50 pontos para argumentação e informatividade e 20 pontos para a coesão e coerência. Então, 70% da prova está aqui. Muita gente se preocupa com aquela coisa, eu tenho medo de usar a vírgula, eu não sei a pontuação. Então, assim, isso são fatores micro de análise. Tanto é que essa questão de organização de parágrafos, estruturação dos períodos, orações, tempos verbais, voltado para a morfossintaxe, corresponde aí a 20 pontos da prova. E, por fim, né, o que muita gente teme, que é pontuação, acentuação e ortografia, apenas 10 pontos aí. Então, o que você tem que observar é que esse critério aqui, o macro, esses dois aqui, é praticamente 70% da prova. E é onde você vai ter que frisar muito aí, beleza? Eu vou comentar sobre cada pontinho aqui com vocês. Então, o texto, ele é dissertativo argumentativo, como eu tinha comentado lá, tá aqui a explicação. E ele tem que ter informatividade. O que é informatividade? Pessoal, a informatividade significa que seu texto tem que ter conceitos de várias áreas do conhecimento. Vou escrever aqui, não vai ficar das melhores não, mas vê se dá para entender. Vai ter que ter aí conceitos da área da geografia, conceitos da área da história. Acho que tá dando para entender, pessoal. Tá muito lindo, mas dá para ir. Da área da sociologia, entre outras áreas, tá certo? Então, essa informatividade significa que o seu texto tem que ter embasamento, né? Tem que ter um repertório ali, né? De várias áreas do conhecimento para você fundamentar o seu argumento, suas ideias. Esse critério aqui, originalidade, significa que você tem que ter marca de autoria o texto. Fugir de textos prontos, né? Os famosos templates, né? Tem na internet, eu vi lá um texto pronto, é só mudar e mudar o tema. É um perigo. Eu não sugiro esse caminho. Eu sugiro que você aprenda realmente a escrever o texto, o que você está fazendo, as estratégias que você está utilizando, a organização dos períodos, né? Das ideias dentro do período, dos conectivos. E a gente tem um curso aqui de redação completo. Então, do que propriamente usar esses templates. Template pode ser que ajude em algum momento, mas eu sugiro que você vá por outro caminho. O seu texto também tem que ser suficiente. Como assim? Ele tem que atender a proposta que está sendo ali estabelecida. Tanto a proposta temática, né? E também a proposta do tipo, né? Do texto, né? A proposta temática e o atendimento ao tipo textual. Certo? Um texto dissertativo argumentativo, você tem que conhecer como é a estrutura desse texto, né? A gente também tem aulas sobre isso aí, vamos estar subindo aí nos próximos dias, beleza? Esse critério correção diz respeito à gramática. A organização das frases, dos períodos, orações, certo? Então, esse critério aqui é gramatical, especificamente. Relevância. Esse aspecto aqui, pessoal, quer dizer o seguinte, por que isso é importante? Você tem 30 linhas ali para escrever e você tem que selecionar as ideias que são mais importantes, né? Que vocês vão utilizar para defender os argumentos de vocês. Então, esse critério de relevância significa isso. Por que é importante estar ali? E a propriedade das informações é que essas informações têm que ser verdadeiras, têm que ser factuais, tá? Você não pode chegar lá inventando simplesmente uma ideia, alguma coisa que você... O achismo, né? Então tem que ter embasamento, tem que ser informações verdadeiras. Bom, o segundo aspecto aqui, o grande aspecto, o macro, que é o CC, que é coerência e coesão, ele vai trabalhar a questão da ideia do texto, né? A ideia, a coerência está relacionada à ideia. E a coesão está relacionada à questão do nexo do texto. Do nexo, certo? A conexão do texto. Então, eu associaria coesão com o uso correto dos conectivos. Beleza? Então, basicamente, esses dois aspectos de respeito a isso. Ideia para coerência e coesão. Eu também digo o seguinte, que a coesão está no nível da ideia, a coerência está no nível da ideia,
E a coesão está no nível da palavra. Ou seja, para cada ideia que eu quero expressar, eu utilizo uma palavra ou expressão adequada. Então, uma meio que depende da outra, né? Um texto não coeso, ele pode ser incoerente. Beleza? Então, aqui eu vou ter, nesse primeiro critério, a organização adequada dos parágrafos, pessoal. Isso aqui é o seguinte, é quando vocês forem organizar os parágrafos de vocês, os períodos estarem bem organizados, né? Como é que vocês vão colocar aquelas ideias, a questão do paralelismo sintático, paralelismo semântico, né? Que diz respeito ao sentido, a conexão lógica das ideias. Basicamente é isso. A continuidade, o seu texto, ele tem que apresentar continuidade do tema, né? Que a gente chama aqui de coerência temática. Você tem que abordar o tema do início ao fim. Você não pode começar escrevendo sobre lei seca e terminar sobre seca no Nordeste. Então não tem sentido algum. Ele tem que progredir nas ideias, certo? Essas ideias têm que, de fato, ir tendo uma progressão ao longo do texto para que no final você consiga fazer uma conclusão com base no todo do texto, né? Não é só partes desconectadas, separadas. Isso é o que seria a progressão de ideias. E o uso apropriado de articuladores, aqui especificamente são os conectivos, que eu escrevi aqui, né? Esses articuladores, a gente vai ter uma aula especificamente sobre isso. Aqui é mais genérico. Mas esses articuladores são os conectivos que a gente usa entre os períodos, né? Dentro dos parágrafos, e entre os parágrafos, certo? O seu texto tem que ter ali aquele além disso, né? No entanto, portanto, dessa forma, em virtude, conforme, de acordo com, todos esses conectivos, essas expressões, são os articuladores aí textuais que vão estabelecer a coesão do seu texto. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos passar aqui um pouquinho. A gente vai ter o outro critério, que é a morfossintaxe. Diz respeito à morfossintaxe, morfologia e sintaxe. Classe de palavras, né? Relação de palavras que você vai utilizar, a questão da concordância verbal e nominal, beleza? Eu sempre digo que só existe duas classes de palavras, só existem duas classes, que é o verbo e o nome, né? Praticamente. Alguma coisa está associada com um destes, ou com o verbo ou com o nome. Isso morfologicamente ou sintaticamente. Tranquilo? Muda um pouquinho, mas a gente vai ter aula também explicando um pouco sobre isso. A organização e a estruturação dos períodos, orações. Eu costumo trabalhar os elementos do texto como palavra, né? Aí eu tenho, quando eu pego uma palavra, junto duas palavras, eu formo uma frase. Se eu pego uma frase e coloco um verbo ali, eu transformo numa oração. E aí você percebe que vai crescendo, né? A estrutura. Se eu pego várias orações e escrevo ali uma ideia, né? E coloco um ponto final, eu tenho um período. Se eu trabalho vários períodos, eu construo um parágrafo. Então, teoricamente, os elementos estruturais do texto são esses. E aí eu vou construindo o texto, né, vários parágrafos, forma um texto e assim vai. Beleza? Então, essa estruturação dos períodos é extremamente importante. Até para estabelecer também a coerência, a coesão também está relacionada à estruturação dos períodos. O emprego dos tempos e modos verbais, colocação de pronome. Então, são alguns conceitos gramaticais que são importantes também na hora de você construir o seu texto, organizar os seus parágrafos. Estes elementinhos aqui a gente vai focar melhor em outros vídeos, tá? Para o vídeo não ficar muito longo também. Beleza? Morfossintaxe. E por fim a gente tem aqui o PO, né? Que é esse critério aqui, que é a pontuação, a acentuação gráfica e a ortografia. Isso aqui a gente chama de convenção da escrita. Convenções da escrita. Pode ser chamada assim, algumas bancas chamam assim, certo? Convenções da escrita. Pessoal, tá lindo aqui meu texto, mas é assim mesmo. Dá para vocês entenderem aí. Olha como ficou perfeito. Vou apagar esse do 10 aqui. Convenções da escrita. Pontuação, né? O uso dos sinais de pontuação. Aqui tem dois fatores que eu acho interessante observar. O uso do ponto final, né? O uso do ponto final para finalizar uma ideia ali, um período. Então, quando você coloca um ponto final aqui, a gente pode ter dois fenômenos.
Opa. Use inadequadamente o ponto final. Quando você usa inadequadamente o ponto final, a gente pode gerar períodos truncados. Truncamento de período. É um ponto onde é para ser uma vírgula, certo? E se você bota muita vírgula também, vocês vão cometer um errinho chamado de justaposição de período. Justaposição de período, certo? Vou apagar aqui. Justaposição. Tranquilo. Lindo. Maravilhoso. Justaposição de período é o uso de vírgula exacerbado, certo? Você ali no seu texto tem vírgula que você acha que... Não, é porque eu acho que tem que botar uma vírgula aqui. Não, a vírgula ela tem a função ali exatamente de um texto. Então, é uma coisa técnica que você tem que estudar e a gente vai ter aula sobre vírgula, de como aplicar aí os usos mais básicos, né? Tipo um top 10 uso da vírgula. Bom, então a gente vai para essa parte que pode levar aqui a situação a zerar a prova, certo? O que leva aí a nota 0, segundo a Consulpan? Não haver texto em branco, né? Você vai lá, não escreve nada, então você vai ter um 0 bem lindo, maravilhoso, que não é o que a gente quer aqui, né? Então, esse critério aqui, o conteúdo que versar sobre o tema diverso do estabelecido. Fuga ao tema. Famoso fuga ao tema, né? Ó. Esse fuga ao tema aqui, ele pode ser de duas formas. Quais são elas? Parcial, certo? E total. Parcial é quando, por exemplo, o tema lá cobrado é bullying nas escolas. O tema foi cobrado bullying nas escolas. Você escreveu sobre educação, ou só sobre a escola. Você fugiu do tema parcialmente, né? Você está dentro do assunto. O assunto é educação. O tema é um recorte, é específico, é bullying nas escolas, certo? Então isso é fugir do tema parcialmente. O total é quando você citei um exemplo, né? O cara vai começar escrevendo sobre lei seca e termina falando sobre seca, ou melhor, é para escrever sobre lei seca e ele escreve sobre seca no Nordeste. Já tive um caso assim de aluno, certo? Então isso é fugir totalmente do tema, nota 0 para quem fizer isso, que não é o caso de vocês, que vocês vão fechar a prova aqui, porque é do Carry, tá aqui para isso, beleza? Bom, fugir da tipologia, meu amigo. Se você for cobrado lá um texto dissertativo argumentativo, e você escrever um texto narrativo, tchau. Nem chore. Porque realmente eles deixaram bem claro lá nos critérios, né, de avaliação lá do texto, então evite fazer isso. O texto é uma prova, um texto dissertativo argumentativo, e não escreva uma narração, que aí você vai fugir do tema. Colocar desenho, número, isso aqui eu não vou nem comentar, porque eu não entendo um cara que vai fazer um concurso e desenha o Bob Esponja numa prova. Então, assim, não tem sentido o cara ficar número, verso. Isso não existe, pessoal. Então, nem vamos comentar isso aqui não, que isso aqui é fora da caixinha. Bom, aqui esse critériozinho aqui, não for redigido de caneta azul ou preta, né? Aqui já é algo mais específico da banca, né? Coisa que nem tá ligado à questão do texto em si. É só mesmo a banca aí, uma exigência. Que apresentar qualquer sinal, qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilita a identificação do candidato. Isso aqui você não pode lá assinar a sua prova, não. Tá um autógrafo, um negócio, não existe isso não, certo? Não, lá na caixa de texto, na folha de texto oficial. O critério G aqui, ó, fala do plágio, né? Plágio é diferente, pessoal, da referência, certo? Ó, plágio é diferente da referência. Então, se a gente estiver trabalhando lá, por exemplo, uma citação, você vai citar um autor, você vai parafrasear esse autor, né? Vai usar a ideia do cara, mas com outras palavras. Então, plágio é com realmente se você escrever seu texto todinho com base numa obra já existente, né? Então, vai lá falar sobre, sei lá, desigualdade social, aí você escreve lá uma música completa dos Racionais, por exemplo. Se bem que já estaria fugindo aí já do tipo, né? Enfim, basicamente. Então, plágio seria menos provável, né? Nessa prova. Caso não atenda o número mínimo de linhas. Então, se você não escrever o mínimo de linhas, você vai zerar a sua prova. E zerar a prova
É zerar de modo que o texto não seja nem corrigido, né? Enfim, ou melhor, tirar a nota zero, a nota mínima aí, que vai fazer você ser eliminado do concurso. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham entendido aí. Peço perdão pela escrita, né? Eu defasada, mas faz parte. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho aí. E também dá uma olhada nos nossos cursos. Temos muitos cursos legais aí, bacanas, para você se preparar para o seu certame e sair com a aprovação, que é isso que a gente deseja. Beleza? Vamos junto, até a próxima.